Sejam bem-vindos ao Minuto Perdido. Eu sou o Nicolas Queiroz e aqui comigo hoje o cara que é uma revelação brasileira dos quadrinhos, do roteiro, também é guitarrista da banda cover de Arctic Monkeys, The Valens, Gabriel Arraes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer estar aqui. Você que está em outras dimensões, em outros planetas, outras constelações. Bom três sóis. Pô, aí eu vi presença. Seja muito bem-vindo aqui no nosso projeto. E sem muita enrolação, vamos lá para a nossa entrevista, né? Com certeza, vamos lá. Muita gente não sabe, mas a gente já gravou esse podcast outra vez e já tem um tempo. E foi uma experiência levemente traumática. Passei mal durante o podcast. Mentira. Galera, quem acompanha esse projeto antes dele ter sido gerado, dele ter sido publicado, né? Eu fiz um Instagram, coloquei lá anunciando esse podcast novo e muita gente viu que eu sumi por um tempo e falou, cara, flopou, não vai rolar. O que aconteceu foi que eu tentei fazer uma frente de gravação, os 2 primeiros episódios foram gravados nesse período, né? E aí eu gravei o terceiro, que seria com o Gabriel, logo em seguida, e o método que eu usava de gravação morreu. Eu perdi todo o áudio a partir de 16 minutos. E aquilo ali bateu um alerta vermelho de, cara, como que eu tô fazendo um projeto de podcast onde eu, né, não tenho segurança de que eu vou ter o produto? Que o problema é assim, uma coisa é a internet cair, a gente fala, putz, Gabriel, outro dia a gente grava. O outro é a gente gravar o programa inteiro e cair, né? Mas, enfim, problemas resolvidos, né? Agora trouxe o Gabriel de novo, falei, pô, cara, vamos fazer essa entrevista aí porque, pô, o papo é muito legal, a gente tem muita coisa pra falar aí sobre seus projetos, né? E eu já começo falando de como a gente se conheceu, né, cara? Que a gente se conheceu pelo Facebook e você chegou até mim através de outro quadrinista, que é o Luiz Augusto, né? Ele é membro da Corja dos Quadrinhos, é o coletivo da qual eu faço parte. E ele acho que apresentou o quadrinho pra você, né? Na verdade ele fez a ponte, o contrário. Ele me passou meu contato. Foi isso mesmo. Ele me passou uma lista com vários canais e o seu nome tava no meio. Aí, rapaz, quando eu conheci o Necromorphos, eu falei, velho, parada de qualidade. Isso foi muito bacana, porque você tinha só um quadrinho, Necromorphos 1, com a arte do Magenta King, né? Eu conheci o pessoal da Corja dos Quadrinhos num evento aqui em São Paulo, foi na Comic Con Brasil. E na época o Luiz era casado com a Regina, e aí eu comprei quadrinhos com eles, né? Eu não tava expondo no evento, né? E eles estavam com o stand. E aí eu comprei os quadrinhos deles, falei, também sou quadrinista, acabei de lançar esse quadrinho e tal. A gente acabou fazendo um escambo. E a Regina leu, acho que no mesmo dia, o quadrinho, e falou, nossa, é demais esse quadrinho, gostei muito, vocês têm que chamar esse cara pra participar da Corja. Porque não tem ninguém em São Paulo, todo mundo é do Rio, só tem o Alex que é de Minas, seria muito bom estrategicamente ter alguém em São Paulo, e o quadrinho é bem legal também. E aí o Luiz fez a proposta, se eu queria participar do coletivo, vi algumas vantagens, falei, acho que sim, vamos tentar. E tô no coletivo até hoje. Pô, sensacional, cara. Muita coisa rolou já, o Luiz passou por uma transformação, hoje ele é a Luísa, que faz os quadrinhos da Transistorizada. Cara, muito bacana isso. Isso foi uma descoberta que eu tive na nossa primeira gravação, né? Eu não tava sabendo porque o Facebook é uma rede social que ela é boa e ruim, né, cara, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que me aproximou de muitas pessoas, como eu conheci o Luiz, conheci você, conheci gente pra caramba. Às vezes você, por uma falta de contato, você vai perdendo informação daquelas pessoas. Ela não aparece mais no seu feed, né? Eu meio que migrei totalmente pro Instagram agora. O Instagram acabou pegando e, pô, quando eu descobri dessa transição, né, na vida dele, agora dela, né, achei muito bacana, achei, pô, bem interessante mesmo e quero agora acompanhar os quadrinhos após essa transformação, né. Ela lançou a Transistorizada e ela me encomendou um roteiro também, que eu tô trabalhando nele. Que a gente pretende, não sei se vai dar tempo, mas a intenção era lançar esse ano ainda. Olha aí, pode adiantar alguma coisa desse roteiro? Tem a temática trans, mas é no espaço, só posso adiantar isso, uma coisa espacial. Porra, que foda. Sensacional. Mas voltando pra Necromorphos, pra quem não conhece, ainda não teve a chance de ler, né? Necromorphos conta a história de Douglas, um adolescente que não envelhece e está preso aos 16 anos, né? Uma idade sensacional pra se estar preso, né? Eu não gostaria de estar preso nos meus 16 anos. Mas aí, qual o diferencial
Douglas, ele pode se transformar em qualquer pessoa que já morreu apenas tocando qualquer resto mortal desse indivíduo. Ou seja, pode ser um chumaço de cabelo, né? Um osso, unha. Pode se transformar em qualquer pessoa ou animal. Ele assume sim, animal ele também. assume a forma física da aparência da pessoa e tem as recordações dela. Só que em contrapartida, sempre tem um lado ruim, né? Ele só pode sentir prazer ou ter emoções quando ele é outra pessoa. Quando ele é ele mesmo, ele não tem nenhum tipo de sentimento. Ou seja, é uma espécie de... Ele depende desse poder. Ele não pode negar esse poder, senão ele não vive, né? Então ele raramente está na forma dele de Douglas. Ele tem vício em estar transformado em outras pessoas. E como assim, ele aos 16 anos nunca teve nenhuma relação, nenhum namoro, nenhuma relação sexual, ele usa o corpo de outras pessoas para ter esses sentimentos, essas emoções. É um fardo, né? E um poder incrível que o Douglas carrega. E uma coisa que é bem legal é que assim, legal entre aspas, né? O quadrinho é muito curto. Então quando eu li aquela primeira edição eu fiquei, velho, isso é foda demais, que o universo incrível, sabe? Maneiro. Recomendei pra alguns amigos, emprestei esse quadrinho, ele rodou pra cacete, eu fiquei com medo dele não voltar, porque a gente sabe o que acontece, né? Quando você tende a emprestar essas coisas, já perdi muito quadrinho assim, mas Necromorphos voltou pra minha casa. Que eu escrevo ele como se fosse um mensal americano. Só que aqui, velho, por conta de problemas editoriais, questões financeiras, Realmente. né? Não dá pra você lançar todo mês. Então você acaba fazendo uma edição anual, né? Como não é parceria, eu tenho que contratar um ilustrador. E desde a segunda edição você entrou em parceria com o Abel, ou melhor, um contrato, né, com o Abel. Com o Rafael Vasconcelos, que ele usa o codinome Abel. E a gente tá se dando muito bem, ele casou muito bem com o projeto, ele desenha muito rápido. E assim, eu tenho que segurar ele, porque logo ele tá aí no mercado americano, né? É verdade, o cara tem potencial. Esse mês ele desenhou uma história pra Heavy Metal, a segunda história que ele desenha pra Heavy Metal. Caramba, que foda. Sobre a banda, o Megadeth. Vai ser um especial só da banda. Cara. Ele foi um dos ilustradores. Eu dei uma olhada na história, ficou animal. O cara tá mandando muito bem. Ele é meio low profile, assim, mas o cara desenha muito. Ele também acaba não compartilhando muita coisa na internet, mas ele tá destruindo por aí. E vem cá, Gabriel, eu sei que você teve uma adolescência regada a X-Men, né? Quadrinhos da Marvel, DC. X-Men. O que você vê de maior influência na história do Necromorphos? Você trouxe dessa sua herança quadrinística, né? Acho que foram os X-Men mesmo. Eu acho que eu já falei algumas vezes que o poder metamorfo da Mística sempre me irritou. Porque ela conseguia transformar objetos, assim, ela consegue transformar a roupa. E pra mim isso não faz muito sentido, né? Sei lá. Você que tem uma certa suspensão de realidade ali, né? Quis criar um personagem que tivesse um poder parecido, mas que fosse só a parte orgânica. Pra mim fazia muito mais sentido. E aí eu comecei e desenhei esse gibizinho do Necromorphos na adolescência, e na verdade ele era o vilão. Até compartilhei nas minhas redes sociais essa semana aí o desenho de como ele era. Sim, tinha toda aquela influência dos anos 90 de Spawn, de personagens mega musculosos. Acho que a gente meio que sofreu uma lavagem cerebral naquela época mesmo. Não, mas é muito bacana, cara, porque você também mostrou como um artista em seu tempo, né? Com certeza, se você lançasse naquela época, ele teria realmente algo próximo daquilo, mesmo que não fosse exatamente aquilo. Tem muita cara mesmo do quadrinho anos 90, né? Os exageros, uma era meio Rob Liefeld, né? Tu é que eu não desenhei os pés, então era Rob Liefeld mesmo. Pode crer. Muito boa. X-Men é assim, aquele novelão. Acho que eu aprendi bastante lendo X-Men. E X-Men ele aborda diferentes questões de racismo, né? Segregação numa sociedade corrompida, assim podemos dizer, né? E tem essa riqueza de poderes, de potenciais, sabe? E ao mesmo tempo, diferentes cabeças, né? E como que esses poderes vão reagir dentro daquelas diferentes cabeças jovens, muitas das vezes, né? Acho que realmente conversa bastante com Douglas. Eu acho que ele seria um mutante ideal, assim, ele poderia até mentir sobre os poderes e falar que é mutante, assim, ele casaria muito bem na Marvel também, eu acho. Mas o legal também que uma das coisas que me atraiu, e tem tudo a ver até com a corda dos quadrinhos, com todo esse rolê que vocês vêm fazendo, né? São as referências da cultura pop. Necromorphos está recheado de referência à cultura pop, desde Elvis Presley, Kurt Cobain, Charles Bukowski, né? Shakespeare, Michael Jackson. Cara, isso é bacana demais. E ele tem toda uma aura existencialista, sabe? Ele, dialoga com Sartre, com Camus, com tantos pensadores e é pop, sabe? E não é algo
posto num pedestal da dificuldade, né? Eu Intelectual. acho assim, se você não conhece nenhuma dessas referências, não tem problema nenhum. É um quadrinho que você consegue ler, assim, você consegue pegar o plot da história e é legal, é mais legal se você tem as referências, mas se você perde alguma coisa ou outra, não interfere muito na história não, na experiência. E se você adquirir as experiências posteriores à leitura do quadrinho, eu recomendo que você volte e leia o quadrinho de novo, porque você ganha mais. Aquilo que a gente tinha falado antes, de ser curtinho, assim, eu sempre penso assim, eu tenho 22, 24, no máximo 30 páginas, então cada texto tem que ser, cada diálogo, cada ação tem que ser, fazendo um paralelo, tem que ser como uma manchete de jornal escrita por um poeta. A única chance de um poeta escrever uma manchete de um jornal. Tem que sair tudo perfeito. Nossa. Ali. E você foi agraciado com o Prêmio Leblanc, né, pela obra Necromorphos, na Semana de Quadrinhos da UFRJ, da Escola de Comunicação, e eu sou um ex-aluno dessa escola, fui formado lá. Legal. Mas não tenho nada a ver com essa indicação. Legal. A gente ganhou... Mas eu fiquei muito honrado. Ganhou referente à terceira edição, é a melhor obra independente favorita dos leitores, lançada em 2017. A gente ganhou ano passado, mas foi referente a 2017. E eu fiquei bem feliz com esse prêmio, assim, eu não conhecia o prêmio. Acho que foi o primeiro ano também, foi isso, o primeiro ano do prêmio. Mas essa semana de quadrinhos... Essa semana de quadrinhos já tem alguns anos, né? Já tem um tempo já. Eu conheci muita coisa de quadrinho lá, inclusive. Lá na UFRJ tem o curso de produção editorial, né? Então, você volta e meia vai ver quando... Porque como são os cursos juntos, né? Assim, publicidade, jornalismo, produção editorial. No meu caso, fiz rádio e televisão, que é cinema, basicamente. Aí você vê, assim, as pessoas que vão fazer... Como é que fala? Entrega de TCC, né? Vão fazer defesa do seu TCC, monografia. Aí você vê ali, sabe? Tipo, a obra de Alan Moore no contexto sócio-contemporâneo, sabe? Tu vê essas dissertações. Inclusive, às vezes abrem matérias, como uma que é sobre Neil Gaiman, da infância ao terror. Legal. Pô, é um curso que infelizmente não tive como fazer por questão de tempo, mas fica a dica aí quem for da Escola de Comunicação da FRJ. Se ainda houver esse curso aí, e se não tiver, perturba lá o professor, que acho que ele vai ter prazer de fazer esse curso novamente. Eu tava conversando ontem com o Thiago Ossos Tortos sobre o Neil Gaiman, que é uma das maiores influências que eu tenho. E um dia eu sonho conhecer o Neil Gaiman. Eu falei pra ele assim, imagina você viver na mesma época do Shakespeare. Você não vai tentar ir atrás do Shakespeare, se você soubesse que ele é o Shakespeare. Eu sei que o Neil Gaiman é o Neil Gaiman, talvez seja o maior escritor pop da atualidade. Não tem por que eu não querer ir atrás dele conhecer. Falar assim, daqui 50 anos, eu conheci o Neil Gaiman. Aí, ó, vamos profetizar então, o Minuto Perdido vai publicar uma imagem sua com o Neil Gaiman quando isso acontecer. E falar, você soube primeiro aqui, ó. Alexandre Calari do Pipoca e Nanquim foi atrás do Alan Moore uma vez. Essa história é bem legal. Procurando na internet tem um vídeo. Olha aí, foi recebido por um deus serpente ou algo assim? Então, ele passou batido pela casa e depois quando ele voltou ele reparou que tinha detalhes, assim, sei lá, a maçaneta tinha uma serpente. Vários detalhes que ele não tinha reparado procurando a casa. Pô, muito bom, sensacional. E, Gabriel, a gente falou bastante de Necromorphos, obviamente sua maior obra, né? Mas você tem um projeto novo sobre música, né? Sobre som, que eu queria saber aí mais a respeito. Você pode falar aí pra gente disso? Eu acho que esse projeto deve estar no Catarse agora já. Se chama Savant Sounds. A história é mais ou menos assim. Imagine que todos os sons que existem, por exemplo, o som de uma locomotiva, o som de uma guitarra sendo tocada, o som da água caindo. Todos esses sons criaram consciência e adquiriram corpos. E eles convivem no nosso mundo, mas eles são só perceptíveis por outros sons. Eles conseguem se enxergar. E só existem sons que são contínuos. Caramba! Existem pessoas que são sinestésicas, e uma menina sinestésica consegue enxergar sons, tal. E ela consegue enxergar o som que sai da guitarra e se apaixona por ele. Só que em meio a isso acontece um monte de coisas, assim. Essa menina, ela tem um irmão gêmeo, ele trabalha no projeto HAARP, aquele das antenas de controle climático. E ele meio que faz um aplicativo disso e vende e leiloa para alguns grupos terroristas. Nossa. Eles acabam usando um tsunami para destruir algumas praias na América Central. E o som da água, que é um som primordial, assim como o som do fogo, fica irritadíssimo e acha que é a menina que é a culpada. Caramba. Isso é um Romeu e Julieta, na verdade, entre o som da guitarra e essa menina que é sinestésica. E como ela vê sons, é mandada para uma clínica. Ela é tratada como louca. E aí ele mostra toda
ele tentando ao mesmo tempo salvar o planeta e conseguir resgatar o amor dele desse hospício. E pesado, vai ser uma hein? minissérie em 4 edições. A gente lançou a primeira agora. Ah, já definiu Sim. que vai ser fechadinho A gente mesmo. vai explorar depois outros sons, mas nesse primeiro arco a gente vai focar assim nos sons da guitarra, dos amigos dele, né, que é o som da bateria, o som do baixo e o som do teclado, e esses sons primordiais da água. Depois a gente vai voltar mais no tempo e mostrar outros sons que já deixaram de existir. Porque quando um som não é contínuo, ele deixa de existir. Ele deixa de ser um ser. Caramba. É a morte, né? Sim, tem muitos sons que já passaram pela Terra que não existem mais. E assim, um som, por exemplo, funciona assim, o universo. O som da guitarra, ele consegue estar em qualquer lugar que uma guitarra esteja sendo tocada. Ele consegue se locomover até onde o som da guitarra alcança. Então, tem horas que quando a menina vai pro hospício, pro sanatório, ele não tem mais contato com ela. Porque ele só consegue estar em locais que uma guitarra esteja sendo tocada. Sim, onde ela pode ser escutada, né? Aí os sons tem outros elementos do universo também que vão dar mais histórias no futuro. Mas a premissa básica é essa. Caramba, sensacional. Eu até revelo, não sei se eu posso, se não puder eu vou cortar a edição, obviamente, que você me mostrou imagens desse projeto, eu achei, porra, sensacional, bem rica as imagens, sabe? E a guitarra, né, se chama Buda, né? Isso, se chama Bodar, que era o amigo imaginário do Kurt Cobain quando ele era criança. Cara, quando eu bati o olho, eu pensei nisso na hora, porque eu lembrei da carta de suicídio, né, do Cobain, e eu falei, pô, velho, o Gabriel é muito apelão, cara. O cara sabe usar a referência à cultura pop no momento certo, sabe? No quadrinho, algumas crianças quando vêm amigos imaginários, não sabem que são sons. E o Kurt Cobain achava que o Bodar era um amigo imaginário, quando na verdade ele era o som de uma guitarra próxima sendo tocada. Olha aí, quando tá vendo? o Kurt Cobain se suicidou, ele deixou a carta de suicídio no nome do Bodar. Desde então, ele ficou meio recluso. Ele não quis mais ter contato com nenhuma criança, nem com os amigos dele. Ele evita qualquer tipo de relacionamento, até encontrar essa adulta que consegue enxergar ele, que foi uma coisa inédita. Caramba, a história bizarro. começa daí, do encontro dele com essa mulher. Eu fico no aguardo do lançamento e eu fico no aguardo de alguma edição ter o som do podcast. E eu espero que tenha, sei lá, uma referência a Um Minuto Perdido aí. Legal. E a gente volta a falar do New Game, assim, tem muita inspiração de Sandman, Monstro do Pântano também. Deuses americanos também, né? Essa coisa da personificação, Sim. né? De algo idealizado. Passa bastante perto. Quando a gente também. criou os personagens, a gente ficou tudo com uma cara assim de super-herói. A gente falou, não, tem que ser mais Sandman, vamos melhorar um pouco esses personagens. A gente acabou chegando no meio termo entre Sandman e X-Men. Boa, pô, sensacional. Tem tudo pra dar certo. Até porque também tem um detalhe que eu falei aqui na abertura, mas vou trazer aqui pra nossa entrevista, que é você é um guitarrista, né? Toca na noite, volta e meia eu vejo seus vídeos no Facebook, no Instagram, né? Eu sou guitarrista autodidata, assim, não sei se eu me considero um guitarrista, que nem roteiro eu estudei muito pra falar que eu sou roteirista, mas guitarra eu toco desde criança sem nunca ter estudado. Como é que é dividir a sua vida aí entre roteiros, quadrinhos, música, né? Lembro que na última vez que a gente gravou também, que deu esse problema, você tava prestes a ir pra um show, né? Eram 2 shows ainda. Aquele dia foi bem corrido, a gente tocou na Livraria Cultura, terminou o show lá, a gente foi pro interior, tocar lá no interior de São Paulo. Foi uma correria aquele dia, mas foi bem legal. Eu posso dizer então que tem muito de você nesse quadrinho. Bastante, sim. Eu acho que eu peguei... Pô, bacana. Sim, como sempre que o personagem aparece tem que estar tocando uma música, eu sempre tentei colocar as bandas quando é possível, assim, as bandas que eu gosto mais. E as bandas que me marcaram. E quais seriam essas suas influências musicais aí? Porque Nirvana, beleza, já sei que é uma, e Arctic Monkeys também. Mas fala aí da formação cultural, musical do jovem Gabriel. Eu moro em Santo André, né? Nasci em São Paulo, mas passei a infância e adolescência em Santo André. E aqui o movimento punk era muito forte. Total, ABC Paulista. Muito, né? Punk, skinhead e metaleiro. E meus irmãos, minha irmã e meu irmão eram metaleiros e eu era o irmão mais novo que andava com eles, tal, mas nunca me senti muito atraído pelo metal, assim. A gente andava mais pela sensação de pertencimento ao grupo. Mas eu sempre, depois de um pouco mais velho, me identifiquei mais com a galera punk. E aí,
começou nisso, Ramones, Sex Pistols. O punk rock também me pegou. Principalmente, no meu caso, mais o californiano, Legal. sabe? Acho que conversa um pouco com o Rio de Janeiro, né? Então, eu tive uma influência muito forte de Dead Kennedy, de Bad Brains, Bad Religion, sabe? Legal. Principalmente os mais politizados, né? Porque sempre foi o meu lado mais revoltado mesmo. Aqui a gente tinha as bandas da região, Garotos Podres, Sobreviventes, muita banda aqui no ABC. E daí depois eu fui ficando mais light, assim, cansei das brigas, que nessa época morreu muita gente, metade dos meus amigos punks ou morreram, ou viraram skinheads. Aí eu parei de andar com essa galera e fiquei mais de boa. Aí comecei a ouvir mais indie rock. Migrei pro indie rock. Isso, pro Britpop, indie rock, né? Me viciei em Weezer, virou a banda do coração. Assim, se não for, o Weezer me salvou, se não fosse o Weezer eu deveria ser um lixo muito maior do que eu sou hoje em dia. Caramba! Me identifiquei mesmo, assim, de ser nerd e tocar guitarra e não ter vergonha de ser nerd daquele jeito. Acho que meio que me libertou um pouco. É verdade, né? O Weezer, ele trouxe esse orgulho nerd, tudo bem que de uma forma muito nichada ainda, né? Muito antes do nerd ser pop. E eu não tô falando só da questão do Brasil, não. Tô falando dos Estados Unidos mesmo, né? Eu lembro que, você gosta do quê? Eu gosto de Weezer e tal. Putz, ninguém conhecia. Aí, vou gravar um CD pra você. Aí gravava o CD, os caras, aí viciava um, viciava outro. Foi mais ou menos assim. Hoje em dia, tu manda o link do Spotify, né? E a pessoa nem ouve. Antigamente, tu dava o CD pra pessoa que tu gravou, né? Pô, pelo menos a pessoa tem uma consideração, né? Falou, pô, o cara gravou o CD pra mim, né? Acho que tinha mais respeito pelas indicações, né? Hoje em dia, pô... Antigamente era uma prova de amor você gravar um CDzinho, né? Era fazer uma mixtape pra alguém. Quem nunca, né? Fez aquela mixtape, né? Botava na caixinha do correio, né? Aí depois ia na sua caixinha do correio ver se tinha uma lá também. Com cranberries. E... Você acabava em Linger, né? À noite ouvindo, né? Delícia. Tá se entregando aí, hein? Quem nunca, né? Gabriel, falando de projetos, tem um projeto bem recente seu que eu já vi nas redes sociais, já tá disponível e que eu gostaria de trazer aqui porque também tem tudo a ver com esse nosso tema de quadrinhos, de cultura pop, né? Que é o A Dream of a Thousand Cats. Como é que é essa parada aí? Explica um pouco mais pro nosso ouvinte. Pra quem não sabe, A Dream of a Thousand Cats é uma história do Neil Gaiman em Sandman. É uma história que conta só com gatos. É muito divertida essa história. Putz, e é tocante também. É maravilhosa, cara. Eu gosto muito dessa história. Cara, eu li recente até, eu li ano passado essa história, sabia? Eu tava esses dias no metrô, a gente tinha acabado de escolher o nome da banda, e tinha um cara com o volume 1 do Sandman na mão. Eu perguntei, em qual história que você tá, né? Assim, puxei assunto, e eu falei assim, eu vou começar essa. E era um sonho de 1000 gatos que ele ia começar a próxima história. Aí eu falei, putz, deve ser um sinal isso aí pro nome da banda. Caramba, que genial. Pra quem não conhece, essa história ela começa com um gato branco sendo chamado, né, por um outro gato. Pra eles saírem à noite, né? Tipo, pra uma reunião secreta de outros gatos num cemitério, né? Ela começa contando a historinha de que ela era criada por humanos e ela teve uma cria e os humanos decidiram jogar as crias dela no rio, acabar com os gatinhos dela. Isso mesmo. Aí ela conta que ela encontrou o sonho, né? Que era um gato preto bem grande que contou pra ela que se 1000 gatos tivessem o mesmo sonho de como o mundo era antes, do tempo que o mundo era comandado pelos gatos, o mundo voltaria a ser daquele jeito. Então essa gata, ela sai espalhando a palavra para outros gatos, para quando juntar 1000 gatos tendo o mesmo sonho, o mundo voltar a ser como era antes. É uma analogia ao, sei lá, a marcha do Mao Tse-tung pela China. Mais ou menos assim. Uma coisa meio Karl Marx, né? De tipo, proletários do mundo, né? Univos. Mais ou menos isso. É o inconsciente coletivo que toma forma e realiza alguma coisa. Cara, sensacional. Cara. Então tem que ter muita gente acreditando naquilo pra se tornar realidade. É a força do inconsciente coletivo, que a gente acha que não existe, mas ele tá presente aí. E como é que é esse projeto seu, então, de música, né? Porque não é um quadrinho. A galera pode achar que é um quadrinho. A gente colocou, em vez de deixar a Thousand, a gente colocou Million, então... Ah, então eu falei errado. Eu falei a Thousand pensando no quadrinho. A Dream of a Million Cats. A gente falou, vamos mudar o nome, porque pra ter só a gente na busca, né? Pra gente conseguir criar uma página, pra não dar muito conflito, assim. Quem conhece vai sacar referência, mas não vai entrar em conflito com o nome da história, quando for fazer a busca. E o estilo, é um estilo alternativo? Assim, a gente fez assim, a gente juntou o vocal do Kings of Leon, um guitarrista do Arctic Monkeys, o baterista do System of a Down
todos cover. Caramba! E mais o baixista do Caymans, que é uma banda autoral também daqui de São Paulo. A gente tem essas influências, assim, muita influência de Smashing Pumpkins, Weezer, Arctic Monkeys. E qual foi o nome do single que vocês lançaram no Spotify? Já tá nas redes? É Johnny. É que essa Johnny. música começou em português, ela contava a história por trás da música 16 da Legião Urbana, aquela música do João Roberto ao Maioral. Ah, sim, clássica. E aí realmente conta o que acontece, assim, porque ele se suicidou na música. A nossa versão pro suicídio dele. Pesado, hein? É. Pô, sensacional, cara. Muito bom ver mais um projeto aí. O Gabriel Arraes, um homem de 1000 frentes, né? Em breve a gente vai fazer alguns shows com esse projeto aí e tá indo bem até agora. Se vier pro Rio, por favor, avise. Com certeza. Vê se tem desconto pra ouvinte do Minuto Perdido também. Não, sei, é VIP já. A gente descola uns VIPs aí pra sortear. Olha aí, tá vendo? Bom, já falamos do seu lado quadrinista, falamos também do seu lado guitarrista. Agora eu queria saber, alguma história curiosa de bastidores aí, seja de algum show, seja de algum evento de quadrinho, aquela parada que você gostaria de compartilhar com nossos ouvintes? Essa história curiosa é o que não falta, acho que principalmente nos shows. Olha aí. Me meti em muita briga em show. É mesmo? E todo mundo acha que eu sou bem calmo, mas eu sou muito nervoso. Caramba, cara, eu nunca diria isso. Minha mandíbula é quebrada em umas 4 partes, eu tenho titânio na cara inteira, tenho 14 pinos, cicatriz que a barba esconde, tudo de briga de show. Caramba. Olha, esse é um lado que pouca gente conhece, o Gabriel. Eu fui batizado ali na adolescência punk, né? Em meio a brigas. E aí quando eu vejo alguma coisa que eu acho que não é certa, eu parto pra cima. Mas agora que eu sou pai, tô tentando deixar isso de lado. Sim. Alguma coisa engraçada, assim, que você talvez passe ter sido um perrengue, mas que hoje você olha e fala, não, dá pra tirar risada disso. No mundo, assim, nos eventos de quadrinho, todos os anos vai um meu único hater, assim. É mesmo? O único hater que ele chega todo ano na minha mesa e fala assim, me dá esse quadrinho aí. Ih. Todo mundo fala que é bom, mas eu li e não gostei. Vou ler de novo pra ver se eu gosto. Aí no ano seguinte ele volta de novo e fala a mesma coisa. Comprei aqui ano passado, eu não gostei, não sei porque as pessoas gostam, eu vou comprar esse novo pra ler se eu gosto. Se eu não gostar, eu não vou comprar mais. E todo ano eu aguardo por ele. Pô, mas todo hater, se for assim, né? Nossa, que comprar, né? Se todo hater for assim, tipo, financia, né? Tá ali patrocinando a ideia, né? É maravilhoso. Eu só queria ter haters se fossem iguais a ele. Pô, com certeza, quem não? Esses dias, na música, esses dias a gente tocou numa festa fechada. Era a festa de uma faculdade. E Eita, chamava Sanatório o nome da festa. Delícia. E aí tinha umas enfermeiras assim amarradas que ficavam distribuindo os preservativos lá pros estudantes e tal. Caramba, realmente é a mesma pai a festa, né? Aí terminou o show, né? Tava ali arrumando a guitarra, guardando dentro do case. Aí chegou um cara assim, uns 3 metros de altura. Ele deve ter falado brincando, mas falou assim: e aí, vamos transar? Aí eu olhei assim pra ele. 3 metros de altura, meu amigo. Aí todo mundo em volta começou a rir já, eu ri também. Mas esse tipo de coisa, assim... E ficou só na risada. Ficou só na risada, né? Claro, porque não tem provas. Caraca, que bizarro. Mas eu achei muito engraçado. Essa eu não tinha ouvido. Eu já ouvi de tudo, mas essa eu ainda não tinha ouvido. E você viu algo bizarro nessa festa, além desse cara? Não, porque, assim, terminou de tocar, a gente foi embora. O quanto antes, Foi, né? Garantir. Vai que não era brincadeira. Guardou né? tudo. E nessa festa tinha uns avisos bizarros no banheiro. Eita. Explicando como funcionava, assim, a dinâmica da festa, assim. Ah, mas tinha regrinha, né? Era tudo... Não, as regras pra usar o banheiro, assim. Não fique mais de 5 minutos no banheiro. Se você estiver fazendo um grupal, respeite as mulheres, não sei o quê. Tinha uma série de normas pra você usar o banheiro. Sim. Achei incrível. Aí eu vi vantagem. Não se faz mais orgia como antigamente. Não. Que bom, que bom. E com regrinhas assim, eu nunca fui em nenhuma, mas assim, com regras eu achei muito... Muito millennial. Muito anos 2000. Bom, chegando no nosso bloco de teorias, sem muita enrolação, vou mandar logo a primeira, que é: Groot do Guardiões da Galáxia seria um deus? Rapaz, quando eu vi essa teoria a primeira vez, eu falei...
pô, faz todo sentido, né? É aquele personagem engraçado, esquisitão do trailer do primeiro filme de Guardiões da Galáxia, quando muita gente não sabia o que viria a ser isso, né? E todo mundo que viu o filme se apaixonou pela trilha sonora oitentista, pelo Rocket Raccoon invocado e, obviamente, pelo Groot, né? Principalmente esse o ainda Groot. talvez seja pra mim o meu filme da Marvel preferido, Guardiões da Galáxia 1. Ele pega aquela proposta do entretenimento família mesmo, né? É o famoso filme que vai agradar a todos. E ainda mais quando eu vi de forma assim, mal sabia que eram os Guardiões da Galáxia nos quadrinhos, e aí a gente vê o filme e se surpreende. Falando pra quem não conhece, né, quem ainda não viu, o Groot é uma árvore, assim, pra quem conhece cultura nerd, ele seria um ente, praticamente, né? Uma árvore viva que anda, fala, só que no caso ele só fala, eu sou o Groot, I'm Groot, né? E o Groot possui poderes mentais que afetam unicamente as plantas, conseguindo se comunicar com elas e até comandar para agir como ele quer. Ele consegue também cortar partes de si mesmo e fazer que isso renasça como outras plantas que ele controla. O seu tamanho gigante aliado à super força faz dele também um super tanque, né, poderoso para ataque. Mas como ele é uma árvore, ele é vulnerável ao fogo. E também vale lembrar que essa criatura formidável é dona de uma inteligência impressionante, podendo ser considerada mais um dos gênios do universo Marvel, né? E aí eu tô, claro, abordando tanto a imagem do Groot no cinema quanto nos quadrinhos e de muitas produções que saíram posteriores ao filme, né? Mas qual a conexão com Deus, exatamente? Bom, a gente tem que lembrar de assuntos bíblicos, né? Falando sobre a árvore da vida, como centro, né? O epicentro do Jardim do Éden. Tem muitos teólogos, Gabriel, que defendem que ela foi a primeira coisa a ser criada antes de tudo. E alguns até vão mais além e falam que ela já existia com Deus antes da fundação do mundo. O seu fruto seria a garantia da vida eterna, o qual nasce uma vez por mês, 12 vezes por ano, e teremos acesso a esse fruto quando Jesus nos levar para viver com Deus na eternidade. Pô, interessante aí, né? Mas só que, por enquanto, a única analogia, porque por ele ser uma árvore e no Jardim do Éden ter uma árvore que é a árvore da vida... Eu não sabia que o Groot era super inteligente. Ele só fala, eu sou o Groot. Pô, mas às vezes, com poucas palavras, se diz muito, né? E na verdade o Thor consegue falar a língua dele, né? Sim, e Thor é um deus. Então, qual é o nome daquela árvore do mundo? Será que tem a ver? Yggdrasil. Yggdrasil, isso. Da cultura nórdica, né? Que era uma eletiva do Thor, né? Ele aprendeu numa matéria eletiva. Isso daí tava no ensino médio do cara ainda, né? Você teve matérias eletivas na faculdade? Tive, pô. Fiz boas matérias eletivas e algumas nem tão boas, né? Eu só peguei porcarias. A matéria mais concorrida no meu curso era a matéria de brincar. Brincar? Brincar. Você ia lá pra brincar. Só que era a única matéria que todo mundo reprovava. Porque... Ninguém sabia brincar, né? Então, o pessoal achava que levava na brincadeira e não ia pra aula. E aí todo mundo assim, bombava por falta. Mas enfim, voltando à nossa teoria, né? Vou falar por que então ele seria essa árvore da vida. As palavras de Groot são simples, mas de difícil compreensão, assim como as parábolas de Jesus. O seu sacrifício no final do primeiro filme Guardiões da Galáxia, foi mal pelo spoiler, né? Visa proteger a todos e ele ressurge como o Baby Groot, né? A ressurreição, o mote da vida eterna. O Peter Quill, que é o principal, ele tem um tradutor universal, que é o que faz ele perambular pelo universo, falando com todas as espécies diferentes, mas ele não consegue entender a linguagem de Groot. Porém, a gente sabe que no universo Marvel, como o Gabriel já deixou claro, Thor consegue falar com ele. E aí tem essa teoria de que apenas deuses conseguem falar línguas de outros deuses. Complexa essa teoria. De onde veio essa teoria? Cara, essa teoria teve várias origens na internet. Ela foi publicada no Reddit, principalmente, né? E foi compartilhada por outros blogs e sites. Inclusive um blog brasileiro, que é o Banco de Quadrados, levantou essa teoria também. Acho que assim, os outros dois pontos que faltam... O primeiro é baseado no quadrinho, que teve o lançamento em 2011, o Annihilators, que teve a edição 1 e 2. E nessa história, o Rocket Raccoon viaja até o planeta X, que seria o planeta origem do Groot, né? Procurando por ele e descobre lá que o mesmo foi preso e torturado por ser um falso rei daquele povo. Vale lembrar, né? Jesus também foi preso, condenado, torturado como rei dos judeus, né? E o último, que eu acho que esse é o... Pra chutar o pau da barraca, foi um post feito pelo diretor James Gunn no seu Instagram em março de 2016, na qual ele colocou uma imagem que foi cortada do primeiro filme, onde tem uma paródia da Santa Ceia com Groot no centro, como Jesus Cristo. E essa imagem ele agradeceu que alguém da equipe gráfica do filme fez uma espécie de um quadro mesmo, mandou de presente pro diretor. E, cara, ali não tem como não negar, né, a referência. Legal. E se o Groot é um deus... E um deus cristão, né? Mas eu acho que todos os personagens criados por roteiristas americanos fazem essa jornada cristã.
Mas é muito comum a gente ver essa coisa da mitologia nórdica, mitologia grega, né? Enquanto que a mitologia cristã, e isso é um termo terrível, né? Porque logo vão falar que, olha, o ateu falando, não existe, né? Mas eu tô falando em termos de mitologia quando você aborda essas coisas do Jardim do Éden, né? Esses personagens míticos que aparecem na Bíblia, né? Teve uma edição do Necromorphos que eu abordei esse tema, uma conversa rápida lá entre, eu acho que era um Incubo, o Michael Jackson e Ganesha, que eles falavam que ia ter uma eleição para quem seria o novo deus da Terra. Sim, essa é a segunda edição, né? A segunda edição. E aí eles falam que o Steve Jobs ia concorrer, porque agora que ele tem todas as lembranças do paraíso, de que ele era um reptiliano, na verdade, mas que ele era a serpente no Jardim do Éden, por isso que o logo da Apple tem aquela maçã mordida. Aham. E aí um cara entrou em contato comigo perguntando se eu sabia da teoria que alguém tinha levantado, que o Steve Jobs era uma reencarnação de Jesus Cristo. Caramba. Aí ele falou assim, até uma amiga minha que está fazendo um mestrado sobre isso, tal, você conhece isso? Eu falei, não, desconheço. E segundo, acho que o TCC dela traçava os paralelos entre Jesus Cristo e o Steve Jobs, assim, a adoção, desde a infância dele até a morte. Caramba, pesado, hein? Vou pedir pra ele depois me mandar links pra dar uma olhada nisso aí. Fica aí pela curiosidade, ao menos, né? Ao menos. E agora, pela primeira vez na história do Minuto Perdido, quem sabe nas próximas edições isso repita, né? Eu não vou trazer a segunda teoria, mas sim o nosso convidado, Gabriel Arraes. E, cara, diz aí pra gente qual é essa teoria. Eu vou primeiro fazer vocês tentarem adivinhar quem é o personagem. Certo. Assim, tentaram transformar ele no personagem mais odiado no universo Marvel. Eita. E assim, ele nunca foi o preferido de ninguém. Eita. Muita gente acha que ele é insensível, que ele não tem trato com as pessoas. Assim, ele teve uma quantidade enorme de namoradas, o que faz pensar que os olhos não são a única coisa que ele consegue controlar. Com essa dica ficou muito fácil. Aí ficou fácil mesmo, porque até então você podia chutar muita gente. Falar sobre o Ciclope. Eu ouvi no podcast, no Explain the X-Men, que ele é frequentemente escrito com traços que são associados ao espectro do autismo. O problema do Ciclope com contato visual, que na verdade é uma característica incidental do poder dele, né? Não tem a ver com o nascimento, mas que na verdade é um poder mutante que reforma passivamente essa associação. E assim, ele teve muita escolha errada na vida também, em questões de relacionamento. Eu gostei dessa teoria porque se eu fosse roteirista, eu gostaria de abordar isso, assim, mesmo não sendo especialista em autismo, eu acho que faz muito sentido. Isso é bem interessante porque essa teoria, ela pegou traços, né, analisados em diferentes obras ao longo do tempo, né, sobre atitude mesmo, né, sobre como é a atitude do personagem, como é a psique do personagem, e acho bem legal mesmo porque, se tratando de X-Men, quando a gente fala de inclusão, né, onde todos podem ser um herói, né, por que não um herói autista, né? A gente teve casos como o Legião, mas que depois o autismo dele foi deixado de lado. Eu acho que já é uma carga muito grande você ter que lidar com o poder, descrever o poder que aquela pessoa tem, né? Que às vezes é um fardo, e ainda acrescentar um outro agravante natural. Eu acho que muitos desistem de querer abordar isso. E eu acho que nem só o Ciclope, assim, tem traços de autismo, assim, tem o Demolidor, eu acho que alguma edição mais recente do Quarteto Fantástico, o Reed Richards se autodiagnosticou também como autista, e falou que ia achar uma cura. Eu achei isso um absurdo no quadrinho. A pessoa se autodiagnosticar e ainda falar que vai achar uma cura. É pesado. Como a Marvel meio que, por enquanto, não tá ligando muito pro quarteto, eu não sei em que pé isso deu. E essa teoria eu também não gostei muito porque classificar algumas ações do Ciclope como erradas devido ao autismo dele, eu acho que não tem cabimento também. Ah, não, claro. Eu acho que é mais nos pequenos detalhes, mas não com uma justificativa para erros. Isso passa longe, sabe? Eu acho que, obviamente, também o autismo, quando a gente fala, envolve uma série, né, de questões psicológicas, sociais, né? E existem diferentes espectros dentro do que se chama de autismo, né? Então, até para isso é complicado você associar o que seria esse espectro do autismo do Ciclope, né? Mas eu percebo que, vendo essa teoria, né, que saiu nesse... que é um podcast, inclusive, né, do Explain the X-Men, né? Spectrum X.
Ele fala que é muito por conta do excesso de literalidade por parte do Scott, né? E também uma coisa dele aprender, assim, as manhas sociais com uma certa dificuldade, né? Ele tem uma dificuldade pra interagir com outras pessoas, ele é muitas vezes literal, ele interpreta muito código, tem até botaram até um trecho aqui de uma conversa dele com o Demolidor, né? Que ele pergunta, tipo, tá tudo bem com você? E ele fala, comigo? Ok. Aí o Scott responde, né? Ok é seu código pra eu não quero falar. Então você vê que ele é muito, né, interpretativo, assim, ele não aceita muito bem certas respostas, né? Outra questão que é importante é falar da infância dele também. Uhum. Assim, ele cresceu num lar para adoção totalmente influenciado pelo Senhor Sinistro. Que, convenhamos, né? É uma boa ideia, né? Não é um bom referencial paterno ali. Essa sempre foi a minha teoria, espero que... Pô, muito boa, gostei da teoria. Espero que a galera dê sua opinião aí também nos comentários do YouTube, né? Sobre o que achou. E eu vou colocar, obviamente, o link também dessa teoria aí pra vocês avaliarem. Chegando agora no nosso último bloco, o bloco de indicações. Cara, eu tenho uma prática, assim, que eu gosto de fazer em rede social. Fiz muito no Facebook lá por 2013, 2012, eu acho. E tentei fazer algumas vezes no Twitter, que é de chegar e falar assim, galera, me indique alguma coisa, sei lá, interessante, né? Tipo, um livro, quadrinho, CD. Mas eu quase sempre coloco um tópico, assim, né? Tipo, pra fazer um escopo. E no Twitter, uma vez eu cheguei e falei, eu queria que vocês me indicassem coisas independentes, sabe? Algo de cultura pop mais independente, que muitas vezes você conhece o produtor, sabe? Você sabe que é bom. Me recomenda aí. Eu fiz isso porque eu tava criando um Minuto Perdido, mas na época ainda era um vlog no Instagram, de 1 minuto de duração, na qual eu indicava coisas legais, inclusive de que o Necromorphos lá, né? Na época que tava indo pra campanha de segunda edição ainda. Isso mesmo. E foi logo ali que o Ayrton Marinho, alguém marcou ele e falou assim, esse cara aí tem um quadrinho maneiro, que não sei o quê, e ele entrou em contato comigo e falou, meu quadrinho é tanto e tal. Aí li a sinopse e falei, beleza, vamos lá, vamos comprar, barato, acho que vale a pena o investimento. E, rapaz, foi muito bom também, foi muito bacana, que é o quadrinho Hellgang, que é o roteiro do Ayrton Marinho e a arte do Samuel Saggio. Pra quem não conhece esse quadrinho, lê a sinopse assim rapidamente, né? Cansados do fracasso de shows vazios, a banda Hellgang fará um pacto com o demônio goético Amducias para conseguir fama, dinheiro e mulheres. Porém, as coisas saem do controle e tudo fica muito perigoso e bizarro. Com rock and roll, youtubers e caminhoneiros, Hellgang é uma revista recomendada para leitores maduros que curtem mutilações, humor negro, filmes trash e fãs do selo Vertigo e Hellblazer. Cara, essa descrição aí é sensacional, que tá na Ugra Press. E realmente tem referência a Choque de Cultura, a Felipe Neto, a, sei lá, Slayer. E o logo da banda deles é muito bom, né? Eu li essas 2 edições, eu me amarrei também. E esperando a 3ª edição aí, vamos ver se sai esse ano. Olha aí, tem a Hellgang, né, a primeira, e tem a Pandemônio, né? É um Hellblazer com um tiquinho de carimbó, resumindo. Que cruzamento maravilhoso, e casa muito com o Minuto Perdido que a gente fez aí com o Rodrigo Aragão, né, o cineasta de terror trash brasileiro. Acho que quem curtiu aquele episódio, curte o trabalho dele, vai curtir com certeza esse quadrinho. E é pra você ler isso daí ao som de thrash metal, sabe? Dá pra ouvir com Matanza também, se você não quiser uma coisa muito... Tão pesada. Muito estrangeira. Continua no Brasil mesmo e põe o Matanza ali que um Sepultura também, né? Também, ali do Arise também, acho que pega bem. Vou indicar um quadrinho do Thiago Ossos Tortos que eu me identifiquei demais, que é Os Últimos Dias do Xerife. Olha aí! Conta os últimos dias de vida do pai dele e o relacionamento que ele teve com o pai e com a família no geral. E ele nunca foi, assim, o pai dele, ele sempre foi próximo do pai, mas ele não tinha muito assunto com o pai, então eles dividiam a paixão de assistir filmes de faroeste. E quadrinho autobiográfico sempre me pega, e ainda mais que o Ossos Tortos também. Ele nasceu em Santo André e eu tive uma história meio que muito parecida, assim, familiar com a dele. E eu me identifiquei demais com esse quadrinho, super recomendo. Eu acho que poucos quadrinhos me fizeram chorar e esse foi um deles, assim, é muito bom. Nossa, não, de cara, eu bati o olho aqui, não conheço o quadrinho ainda. Vi que a capa dele é meio aquarelada, né, uma coisa meio pintura. O interior, o miolo é preto e branco, mas a capa é aquarelada. E ela tem esse traço que lembra mesmo um pincel, né?
É uma coisa que meio impressionista, achei bem bacana. O Thiago, ele tá no meu, assim, eu não sei qual é o meu top 5 de quadrinistas, mas ele tá no meu top 5 brasileiro de quadrinistas. Ele lançou o Kombi 90, que conta a história da Kombi dos palhaços. Não sei se você lembra, nos anos 90. Sim, Tinha a lenda urbana clássica lenda brasileira. Urbana, isso, que os palhaços estavam sequestrando crianças e adolescentes, e ele fez uma história com muita referência aos anos 90, assim, vai referência desde Mamonas Assassinas, de tudo que a gente assistia e escutava naquela época. Pô, é sensacional, cara. É muito bom estar aqui hoje, 2019, sabe, falando dessa cena do quadrinho, porque, cara, quanta coisa boa que surgiu, sabe? Eu vejo quando eu fiz meu primeiro podcast lá em 2009, claro, já existia uma cena independente, uma cena underground, mas compara 2009 com hoje, sabe? A Comic Con que a gente tem aqui, né, com os eventos de quadrinho, semana de quadrinho que a gente falou da própria FRJ, né? Cara, deixou de ser nicho totalmente, sabe? Você pode ler quadrinho e não ser nerd mesmo. Olha um quadrinho tipo esse, por exemplo, que não tem Se eles adaptassem o Kombi 90, ia ser o filme mais engraçado do ano. Com certeza. Olha aí. Que é incrível muito o quadrinho. Bacana mesmo, cara. Pô, Gabriel, prazer imenso te receber aqui no nosso podcast. Foi todo poder meu, cara. Conversar aí sobre Necromorphos, sobre seus projetos futuros, sobre música também, né? Legal. E, pô, sucesso. Obrigado pela paciência, né? Por conta dos problemas que a gente teve técnicos pra poder gravar esse programa. Assim, quem quiser ouvir minha banda, eu tenho uma banda de som próprio também. Aqui, na verdade, eu tô montando uma outra banda agora. A gente tá gravando em português com um cara cantando. Mas vai demorar um pouquinho pra sair ainda. E seria o quê? Um punk rock? Um rock alternativo? Uma alternativa, tipo um Kings of Leon, essa pegada. Boa. Bom, sucesso pra você. A galera quiser te encontrar na internet aí, ficar por dentro, né? Que todo ano eu sei que tem alguma campanha de financiamento coletivo bacana chegando. Onde o pessoal te encontra? De me encontrar no Instagram, Gabs Arraes, ou no Facebook, embora eu esteja utilizando muito pouco, como Gabriel Arraes mesmo. Muito bom. Galera, vá atrás desses quadrinhos que a gente falou aqui hoje, conheça Necromorphos e tamo na expectativa aí, né, cara? Vai que isso daí vira uma série de televisão, filme. Não posso falar nada ainda, mas quem sabe um dia, né? Mas a gente tá tentando. Não tem nada. E eu espero fazer uma pontinha aí, nem que seja pra, sei lá, carregar cabo, cara. A história se passa um fundo aí no Rio de Janeiro, né? Então quem sabe ali... Pô, com certeza. Muito sucesso. Com algumas produtoras aí, que são do Rio também. Porra, com certeza, cara. Tô aqui no aguardo já. Legal. Já tô me coçando. Bom, novamente, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela presença do ouvinte também, que você pode conferir esse podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes. Enfim, assinar o nosso feed, receber no seu agregador preferido. A gente sempre publica, pra quem não conhece, no YouTube também, pra galera que não é tão familiarizada com o feed, né? E lá acaba sendo o post oficial, já que nós não temos um site, né? Um blog voltado pro Minuto Perdido. E eu tô muito feliz com a galera que tem mandado feedback, que tá seguindo nossa página no Instagram, pra quem não conferiu ainda, @Minuto Perdido. Eu sempre coloco um stories ali interativo com um trechinho do podcast pra quem quiser já conferir antes mesmo de ouvir, né? E compartilhar também. E, cara, podcast é uma mídia que tem um crescimento orgânico muito forte, então eu convido você a apresentar pros seus amigos, sabe? Se você tá curtindo, já estamos na 5ª edição, né? Mostre pra algum amigo, sabe? Divulgue mesmo, porque isso é a chave do crescimento do podcast. E eu fico feliz de ver também nas estatísticas que tem muita gente ouvindo fora do Brasil, cara. Tipo, Canadá, França, Japão. E inclusive Portugal, mas Portugal já nem conto, que tem tanto brasileiro que virou um estado ali anexo quase, né? Minuto Perdido, ora pois. Opa. Exatamente. É isso aí, até a próxima. Abraço. This is the end.